Estamos começando o TonyCast de hoje. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho. Você de Ponta Grossa e Campos Gerais, aí no canal 18.1, aqui de Paranaguá, todos os canais abertos do nosso litoral do Paraná, Curitiba e a região metropolitana todinha aí, canal 8.1. Muito obrigado. Um acesso aí de sinal para cerca de 4 milhões e meio de pessoas. E hoje eu vou bater um papo aqui com uma pessoa que se chama José Renato Castro, que é muito conhecido pelo nome artístico Rosa, da dupla Rosa e Rosinha. Tudo bem, meu querido? Tony, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Puxa vida. E sabe que é difícil? O pessoal de casa aí, obrigado aí pela companhia, né, que vai estar com a gente. Mas é engraçado, né? Geralmente eu tô de cor-de-rosa, tô de chapéu. É muito difícil, assim, eu dar entrevista, assim, normal, né? Sim. Mas é que você caiu hoje aqui sem querer. De paraquedas, né? É porque você veio para fazer uma visita. E acabou. Que daqui a pouco a gente vai falar uma novidade também. E de repente te cataram para você. Mas isso que é legal, né? Legal. Quando o Miguel falou para mim assim, olha, você não quer fazer o podcast do Tony? Eu falei, poxa, claro, eu tô aqui, por que não, né? Eu já deixei os compromissos todos para amanhã. Então já vim de Curitiba já pensando que eu tinha que ficar o tempo que precisava ficar aqui em Paranaguá. E hoje eu conhecendo a TV e vendo o que a TV hoje representa aqui para toda essa região e agora expandindo, né? A gente vê que, poxa, olha, vocês estão fazendo coisa de gente grande, vocês estão de parabéns mesmo. Nós agradecemos. E você está chegando junto com a gente, daqui a pouco nós vamos falar. Eu tenho, assim, o hábito de, antes de entrar diretamente no assunto, saber um pouco quem é o Rosa ou você era o que exatamente antes de começar toda essa tua fase que já dura mais de 30 anos, né? Você estava me contando. Sim. Mas lá atrás, assim, o que você nasceu aonde? O que você gostava de fazer? Em que momento sexo, você achou? Não, sexo não. Naquele tempo eu não fazia muito, não. Fazia escondido, né? Não. Mais ou menos. Porque ia até chegar um momento que despertou que você tinha essa veia artística e de humor também, né? Porque isso faz muito parte da tua vida. Sim, é engraçado que eu sou natural de Jaú, né? Interior de São Paulo. Eu comecei a minha carreira artística, vamos dizer carreira artística assim, tocando na igreja, na missa, né? Aprendi a tocar violão e engraçado que na minha família ninguém é artista. Eu via o pessoal tocando violão, que era amigos de parentes, e aqui me incomodava, sabe, ver aquele pessoal tocando violão. Coisa engraçada, né? Até o dia que eu peguei um violão e comecei a tocar violão. Engraçado, Tony, que quando você se encontra com esse instrumento e começa a cantar, eu nunca pensei que eu ia cantar. Para falar que eu não tenho um artista na família, minha mãe sempre gostou muito de dançar. E um dia eu vi uma foto dela em cima do palco dançando, mas dançando por dançar, não era bailarina, dançando por dançar. Então minha mãe é muito expressiva, sabe, assim, muito comunicativa. Então acho que eu herdei um pouquinho dela, sabe, dessa coisa. E quando então eu peguei o violão e comecei a perceber que eu poderia cantar, foi a hora que eu comecei a sonhar. Eu falei, por que não? Né? Por que não tentar fazer alguma coisa dentro da música? Mas, cara, você está numa cidade do interior de São Paulo. Como que você vai pegar e falar e sonhar em um dia ser um astro, um produto conhecido nacionalmente? Entendeu? Para isso, eu fui buscando essas alternativas, fui trabalhar. Né? Você aprendeu a cantar ou não, foi espontâneo? Tudo espontâneo, tudo de... Tudo e assim, o violão também, você vai aprendendo? Violão, por incrível que pareça, a irmã do Rosinha foi uma das pessoas que também no começo da minha vida de aprender a tocar violão, ela me ensinou alguns acordes. E o Rosinha era meu amigo de infância de jogar futebol, porque eu queria ser jogador de futebol. Joguei no 15 de Jaú, o Rosinha também jogou no 15 de Jaú. Então a sonho de moleque, né, de ser jogador. Mas aí o que acontece? A música chamava mais forte. Eu comecei a tocar em banda de baile. Olha. Aí casei, só que antes de casar fui morar em Campinas, gravei um single chamado Zé Renato Me Deixe Trabalhar.
né? E acabou naquela época, eu não tinha, quando começa uma carreira, você não tem entendimento dela. Então eu achei que se eu gravasse um vinil na época, já ia acontecer. Na minha cidade aconteceu, eu virei o cantor de Jaú, porque ninguém tinha vinil ali. Então as rádios começaram a tocar, e aquilo para mim foi um negócio bárbaro, né? Mas tudo ficou ali. E aí eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Eu casado, com filho. Aí eu comecei a tocar em banda de baile. E aí eu vivi nesse ciclo de banda de baile praticamente assim uns 3 anos. E aí começou a me incomodar. Olha que coisa, a coisa começa a incomodar. Já com 27 anos. Poxa vida, meu Deus do céu. Eu vi uns velhos tocando no coreto. Cara, aquilo me assustava. Olha eu amanhã aí. Deus do céu, eu não posso ficar velho tocando em coreto nunca, né? E aí eu comecei, o Rosinha tocava numa outra banda de baile, eu comecei a cantar, eu cantei 2 bandas de baile na minha vida, que é o Free Band e o Banda Banda. Esse Banda Banda eu vivi um pouco de artista, porque era tudo jovens bonitos, feio era eu, gente, eu era o feio, mas o resto era tudo bonito, né? E essa banda trazia muito público no interior de São Paulo. Tanto que o pessoal comprou um clube, comprou caminhão. Era coisa de louco, entendeu? Era filas e filas para o pessoal assistir essa banda que eu tocava. Mas, cara, era uma banda de baile que ia passar o ciclo e ia virar os velhos tocando no coreto, entendeu? Me assustava isso, né? É. E aí um dia eu com o Rosinha, o Daniel, né? Nós tivemos convite para vender show e vender banda de baile. E essa pessoa que nos convidou falou assim, olha, vem trabalhar comigo que eu te dou 50%, fica para mim e 50% para você. A gente saiu de lá e falou assim, por que eu vou dar 50% para ele, sendo que a gente pode juntar nós dois e 50% cada um? E assim a gente começou essa parceria de venda. E ao mesmo tempo, pensando no que fazer diferente para tentar chamar atenção, para tentar chegar num outro nível. Foi quando teve a ideia de fazer a primeira dupla sertaneja gay do Brasil. E o engraçado é que quando a gente criou a primeira dupla sertaneja gay do Brasil, veio como uma fotografia, uma coisa meio espiritual. Veio como uma fotografia, o chapéuzinho, a roupinha, o batom, o terninho e tal. Eu já fui desenhando, passei para a mãe e o pai do Daniel, que eram alfaiates, fizeram a roupa. Olha, eu estou te falando, Tony, isso foi 1 semana de construção, fotografamos, a pessoa revelou, o Rosinha tinha um amigo, um primo, na verdade, que trabalhava no SBT de Jaú, e o SBT de Jaú é o mesmo de São Paulo, era do Silvio, né? Apesar que o Silvio faleceu. Ele mandou essas fotos para a produção do Jô. Isso, 1 semana. Uma semana, eu já estava fazendo o Jô Soares. Olha só. Eu me lembro de vocês desde o começo, porque explodiu a dupla, né? A gente começou a Casa pelo Telhado. E o engraçado é que os Mamonas Assassinas, depois de... A gente foi em março. Os Mamonas foram em dezembro. Aí os Mamonas explodiram. Só que foi importante esse prazo que nós tivemos de construção de dupla, mesmo aparecendo no Jô, depois fez o Gugu, fez Fantástico, fez alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas veio os Mamonas e dominou aquele momento, e é onde a gente sufocou a gente. Nesse momento de sufoco a gente começou meio que criar muita coisa. Com a morte dos Mamonas, que inclusive a gente era para ter encontrado com eles para ir para Brasília, e a gente atrasou e não entramos no avião, né? Bom, Deus sabe bem o que faz, né? Com a morte dos Mamonas, ficou uma lacuna. Foi aonde que a gente voltou. Apareceu forte. Veio o programa Sérgio Reis do Tamanho do Brasil. Veio a Warner Music, a gravadora, antes veio a gravadora, né? A gente gravou a música Peão Gay, que aí, a minha com o Joel Marques, que foi onde deu o caminho da gente abrir esse sonho de realmente ser artista, né? Nada contra, obviamente, mas o detalhe é que nem você e nem o Daniel são gays. Não. Isso é um personagem que vocês
Como é que surgiu isso? Então, a ideia de se fazer alguma coisa completamente diferente. Quando a gente criou o Rosa e Rosinha, a gente tinha essa consciência, principalmente quando a gente saiu do Jô Soares. Detalhe, quando a gente chegou no Jô, dentro do camarim, eu virei pro Rosinha e falei, e aí, o que nós vamos falar? E o Dani falou assim, pois é, o que nós vamos falar? Nós mentimos tudo pro Jô. Tudo que nós falamos com o Jô, nós mentimos. Olha só. Entendeu? Era o cavalo branco passando na frente da gente. Então não tinha como falar não. Vamos para cima. Compomos uma música na estrada para cantar no Jô. Entendeu? Então a gente, quando acabou o programa do Jô, que a gente se deu conta do que a gente fez, e agora? Como a gente é dois, eu pai de família, ele tinha uma noiva na época, nós vamos ser conhecidos como dois gays, sem ser gay. E eu acho que a coisa mais nobre que aconteceu nisso tudo, que a gente foi um defensor de causa. Nós sentimos na pele certo. Os mesmos preconceitos que os gays naquela época sentiam e hoje ainda continua sentindo, apesar de todo o movimento. Nós sentimos toda aquela pressão, aquela, sabe, aquele muitas vezes ranço, né, sem ser gay, sendo héteros. Entendeu? Você já era casado, né? Casado. Qual que era o sentimento da tua esposa nisso? Ela entendeu perfeitamente a jogada, porque era artista? Então, tal. no começo, pinta aquela insegurança. Porque ela sofreu um pouco, não? Não. A gente, por incrível que pareça, eu não sofri nada. Não, ela? Nem ela. Não? Nem ela. Minha preocupação no começo era o que os amigos dos meus filhos iam falar para os meus filhos. Tinha essa... Mas até então, aí quando eu vi que o Brasil entendeu que era uma grande brincadeira, sabe? No intuito de... Claro que a gente sabia que depois que a gente percebeu esse defensor de causa, sabe? De realmente defender uma bandeira. Mas a importância daquele momento para a gente era o que nós estávamos trazendo para as pessoas, que era a alegria. Eu queria ver as pessoas sorrindo. Tanto que quando as pessoas iam assistir o show do Rosa e Rosinha, as pessoas não só cantavam, apesar de ser um show musical. Você vai no show do Zezé, na época, do Chitãozinho Chororó, do Leandro Leonardo, na época era o Leandro Leonardo, né? O Leandro era vivo. As pessoas cantavam, faziam movimento de mão, aquela coisa toda. No nosso não, eles se contorciam para rir, entendeu? Então na hora da música batia palma e na hora das palhaçadas as pessoas riam. Então eu acho que levaram humor para a música. Muito. E o que é bacana, que não é só o humor, mas teve um dia, cara, em Santo Antônio Santo Antônio das Palmeiras, Palmeira do Oeste. Santa Cruz, fala que é alguma coisa de Palmeiras, eu sou palmeirense, né? Santa Cruz das Palmeiras. Santa Cruz das Palmeiras. E a gente chegou para fazer o show lá na festa de peão, lotado, tinha umas 40 mil pessoas ali. A gente chegou no camarim, entramos no camarim, aí o pessoal, vai ter que receber umas pessoas aí. Entrou uma pessoa. Essa pessoa entrou chorando e agradecendo. Olha, eu queria agradecer, vocês salvaram a minha vida. Eu falei, poxa, mas como assim salvou a sua vida? Falou assim, olha, eu estava cheio de problemas, eu comprei uma arma, eu estava com a arma na boca, e de repente vocês apareceram no programa do Gugu, e a televisão estava ligada, e eu comecei a olhar vocês do Gugu, quando eu percebi, eu estava dando risada, e a arma estava em cima do meu joelho. Só. E eu falei, eu estou sorrindo, eu tenho como reverter essa minha vida. Então, quando ele falou isso para a gente, até assim, eu seguro um pouco até para não chorar, porque eu costumo dizer que na minha vida toda artística, de tudo que eu fiz nesses 31 anos de carreira, se foi só para salvar a vida desse cara, valeu a pena. Claro que sim. Entendeu? Valeu a pena. Então, eu tenho essa alegria de... Eu sempre fui um cara muito alegre, brincalhão, desde o tempo de escola, eu me vestia de mulher para brincar com os meus amigos, zoava com todo mundo, sempre fui muito brincalhão. Então, fazer isso, fazer o Rosa e Rosinha, foi uma coisa assim, mágica para mim. Então, eu costumo dizer que a alegria o sorriso, era a cura do futuro. Nós vamos para o intervalo comercial. De novo? Não, é o primeiro, gente, desculpa. Eu quero mais dessa história aqui para a gente pular para
uma outra fase da nossa entrevista aqui. Então a gente vai para o intervalo comercial e eu já volto a conversar com o José Renato Castro. Rosinha, não. O Rosa. O Renato Rosa. Renato Rosa, melhor ainda. Já voltamos. Voltamos aí do nosso intervalo, aquele beijão para vocês que estão assistindo a gente. Eu tô aqui batendo papo. Renato Rosa. Renato Rosa agora. Renato e Rosa. Agora é Renato Rosa, porque, claro, o Rosa e Rosinha continua, né? Mas eu tenho meus outros segmentos, assim, enfim, eu estou até adotando o nome Renato Rosa. Enquanto você estava contando a primeira fase, né, da nossa entrevista, da história de Rosa e Rosinha, a gente estava aqui imaginando imagens de vocês. E eu vou pedir para a nossa produção colocar imagens de Rosa e Rosinha, porque, veja bem, veio o repertório daí. Vocês tinham um repertório único. Sim. Como é que surgiu? Porque não adianta só ser engraçado. Vocês são cantores, né? Não adianta ter só uma vestimenta, um negócio, se você não tiver graça. Não, né? Exatamente. E também a letra da música, que tem tudo a ver. Como é que vinha essas letras? Cara, Vocês faziam paródia, alguma coisa? Como contei no começo, a gente fez o Jô Soares. Por exemplo, o que vocês mentiram lá Então, no Soares? mentimos tudo. A única coisa que eu falei que de verdade é que meu pai era bicheiro do jogo de bicho, né? E ele era. Era, né? Agora não é mais. E o pai do Dani e a mãe do Dani eram alfaiates. O resto era tudo mentira. Tudo que nós falamos é mentira. Shows. A gente improvisou demais ali. Tinha algumas coisas que a gente rabiscou para poder ali tentar criar conteúdos. Então, quando foi pro ar, cara, choveu o telefone para fazer show e não tinha como fazer show porque não existia show. E aí, por Deus, eu acho que tudo na vida, quando você faz alguma coisa, existe um lado espiritual movendo. Certo. Quando você faz uma coisa que é pro bem, então tem coisas que começam a mover essa coisa para que as coisas começam a acontecer. Verdade. Quando a gente fez o Jô, na mesma semana que foi pro ar, o Zé Roberto, que trabalhou muitos anos depois com o Daniel, o cantor Daniel, porque o Daniel de Brotas, Jaú, é 30 quilômetros. O João Paulo e o Daniel, a gente jogava bola junto. A gente estava junto nesse movimento do futebol sertanejo, entendeu? Na época. Bom, nós fomos convidados para fazer um programa de rádio, onde ficamos líder de audiência durante 5 anos. Nesses 5 anos foi o reestruturamento da dupla. E o que nós vamos fazer? Vamos começar... Não é sertanejo? Então vamos começar a escrever paródia. Então, onde foi? Eu me amarrei, como o personagem era um gays, né? Eu me amarrei no seu biscoitão, eu me amarrei. E aí vai, entendeu? Sim. E aí, a saudade de minha terra, que todo mundo hoje brinca, de que me adianta, um pingolim de anta, se quando eu procuro o bicho não levanta, entendeu? E a gente foi buscando, e a coisa, quando você tá dentro daquele turbilhão, a coisa vem vindo, você vai pegando, vai escrevendo. Mas tem que ter talento. É uma coisa de louco. Vocês tinham. E aí é escrever roteiro, entendeu? Onde você começa a observar e a gente, olha, isso aqui é legal, aquilo é legal, isso é ruim, isso é bom, entendeu? E foram escrevendo as músicas, foram criando as músicas, aonde depois veio o convite da Warner Music, onde a gente gravou a Peão Gay, que é a música com Joel Marques, que é um dos maiores compositores da música brasileira, né, sertaneja. Por exemplo, um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Joel Marques e outras 200 sucessos de Zezé, Chitão, Leandro Leonardo, enfim. Então, a gente foi rebolando, claro, né? Foi primeiro disco, segundo disco, terceiro disco, quarto disco. Aí teve um momento que eu falei para o Rosinha, a gente precisa mostrar um outro lado nosso agora, né? Foi onde a gente gravou José Renato Daniel. E a gente gravou um DVD, até tá a música tocou no Brasil todo, ninguém sabia que era o Rosa e Rosinha. Qual era? Que é a música Lágrimas. Ficamos em 56º na Billboard, mas foi um momento onde a gente começou a pipocar, a música começou a tocar no Brasil todo,
Aí veio o sertanejo universitário, ninguém queria ouvir mais música romântica. Canta um pedacinho dela. A música é: são lágrimas que correm dos meus olhos, lave-mo do sentimento, eu não quero mais chorar. Mas assim... Mas daí não era Rosa Tem uma Rosinha. orquestra cantando José Renato Daniel, completo. Era um DVD assim lindo. São músicas autorais, todas as E ele é músicas foram afinado pra autorais. caramba, né? Não tô afinado não, tô jogando assim, brincando. Ah, só. tá bonito. Quanto tempo durou o auge da dupla Rosa e Rosinha? 98 a 2008. 10 anos. 5 anos de Barretos. Aí o programa Sérgio Reis, Tamanho do Brasil. Aí criei o programa Sandy Júnior da Globo. Aí, na época, fui pro Amigos, TV Globinho, Andrew Road, fiquei um tempo lá. Então deu para ganhar dinheiro. Deu para ganhar dinheiro, mas assim, antigamente não se ganhava dinheiro, Tony, como se está ganhando hoje. Entendeu? O cachê da dupla na época, o mais alto foi 50 mil. Na época, claro que era um bom dinheiro. Era um bom dinheiro. Né? Você já tinha a tua propriedade, tua casa, essas coisas? Foi adquirindo? Fui adquirindo com o tempo. E o Daniel também? Também. Eu tenho... É gratidão, sabe? Eu nunca trabalhei pelo dinheiro, Tony. Eu trabalhei pelo aquilo que eu acredito, que é a minha alegria, trazer algo de bom para as pessoas, a música, sabe? O sorrir, entendeu? Isso me trazia prazer. O dinheiro era consequência disso tudo, né? Então, eu falo, e até hoje, eu não trabalho pelo dinheiro. Eu preciso do dinheiro, pelo amor de Deus, gente, não sou hipócrita. Claro. Né? Mas eu não trabalho pelo dinheiro. O dinheiro é consequência daquilo que eu planto, daquilo que eu acredito e daquilo que eu entrego. Claro. Entendeu? Tem que ter o reconhecimento. Exatamente, entendeu? Agora, de 2008 para cá, o que aconteceu com a dupla? Bom, a dupla, ela continuou de 2008, foi uma desaceleração natural, né? Porque toda dupla tem uma desaceleração, principalmente quando você trabalha com humor. É como se eu fosse contar a piada 200 vezes, o pessoal chega uma hora que não ri mais, entendeu? E em 2019, a gente teve um desgaste, né? Aí veio a pandemia, onde a gente resolveu... Dar um tempo. Dar um tempo com a dupla. A gente deu um tempo, ficamos 3 anos separados. Aí em 2023, o pessoal do SBT resolveu fazer um especial contando a história do Rosa e Rosinha dentro da emissora. Só que era uma armação. Eu não percebi, fui numa segunda-feira gravar. Gravei tudo lá dentro do Complexo Anhanguera. No outro... Aí acabou a gravação, eles falaram, você talvez tenha que voltar na sexta-feira. Falei, tá bom, se precisar voltar, eu volto. Tem mais algumas coisas para fazer, tá beleza. Peguei, voltei para Curitiba. Na quinta-feira eles me ligaram, falaram que eu tinha que pegar o voo na sexta-feira. Cheguei lá, começou o programa Fofocalizando. Fiquei trancado numa sala quase 2 horas. Falei, poxa, eu já comecei a suspeitar, tem rolo. Tem rolo. Faltando 5 minutos para acabar o programa, eles me chamam. Eu contei a história do Rosa e Rosinha sozinho. Creio. E ficou passando tudo que eu falei, ficou passando. Isso está até na internet. Aí quando eu entro no palco, tá o Rosinha lá. Aí o Rosinha, eu tomei um susto porque o que acontece? Quando a gente acabou a dupla, ele acabou a dupla, na verdade. Quando o Dani falou assim, tô cansado, não quero, acho que eu quero buscar outros caminhos, eu respeitei, tem que respeitar. Teve um momento de 1 ano e meio, 2 anos depois, que o pessoal do Circuito Brahma de Rodeio, que é o Guilherme, me ligou. Falou, olha, eu gostaria que vocês voltassem a cantar, porque eu tenho uma sequência aí de uns 10 shows pro Rosa e Rosinha e dá para uma bela de uma paga. Eu falei, epa, né? Então vamos falar com o Rosinha, ver se ele topa, né? Aí eu peguei, liguei pro Rosinha, na verdade, meu secretário ligou pro Rosinha, marcamos uma reunião. Eu fui numa padaria, nem na casa dele eu fui numa padaria. Nessa padaria eu cheguei, olha, Dani, tivemos um convite para fazer isso. Olha, eu sei que você não quer mais, mas eu acho que é uma oportunidade até para a gente, por causa da pandemia, de não ter trabalhado, ter descapitalizado, um modo da gente capitalizar de novo.
Era um bom dinheiro. Aí ele falou assim, eu não rasgo dinheiro, né? Também não sou bobo, né? Deixa eu te falar com a minha esposa, aí depois eu te ligo, eu te falo. Fiquei esperando 2 semanas, 3 semanas, ele nem ligou para mim, ligou para o meu secretário, fala pro Zé que eu não vou fazer não preciso disso não. E aí eu fiquei muito magoado. Aí eu falei, poxa, o Rosa e Rosinha não é do Zé Renato e nem do Daniel. O Rosa e Rosinha não somos de nós dois. O Rosa e Rosinha, ele é do público. Claro. Dos fãs, daqueles que naquele momento sorriram com a gente. É deles. Abraçaram. Então é para eles o negócio. Então eu fiquei muito chateado, acabei falando algumas coisas que magoou ele também, né, em alguns podcasts e tal. Mas foi um momento assim que eu senti no meu coração de falar, não contra ele, não era nada pessoal, assim, é contra um projeto que você conquistou, né? Porque você tem um produto que hoje você está conhecido no Brasil inteiro e de repente você fala assim, não vou brincar mais de fazer, eu não aceitava. Não te veio a vontade de formar com uma outra pessoa? Não, jamais. O Rosinha é um só. E eu tenho certeza que o Dani também fala, o Rosa é um só. Entendeu? Cachorro. Não. O Rosa e Rosinha somos só nós. Não tem outro Rosinha e não tem outro Rosa. Eu não aceitaria outro Rosinha. Porque a gente vê que algumas duplas, né? Por exemplo, Mato Grosso e Matias... Não, porque sim. Resolveram, né? Eu entendo, respeito, mas eu acho que sim, o Rosinha é um só. Eu não conseguiria fazer com outra pessoa. Entendeu? Eu acho que alguns cantores não iriam conseguir, por exemplo, Leandro e Leonardo, né? O Leonardo é meu amigo, ele jamais colocaria um Leandro ali, jamais. Não, né? Como o Daniel, jamais colocaria um Daniel. Tentaram até fazer um show, fizeram alguns shows com o Eduardo Costa, mas isso era um projeto à parte, né? Na época o Daniel... Parece que eles até se desentenderam. Então, na época teve até do Daniel, teve até o Gabrielzinho, do Zé Henrique Gabriel, de fazer segunda voz para ele. Todo mundo teve enfim, mas a gente sabe... apesar de ter tido o desconforto que teve com o Rosinha, é meu irmão. É meu irmão, meu parceiro, né? Nós vencemos juntos, nós dois. Quantas vezes andando na estrada, fazendo televisão, não tinha dinheiro para voltar para Jaú, entendeu? Quantas vezes a gente pegou passe de indigente, que passe de indigente, para quem não sabe, o policial pega, te dá uma passagem para você entrar no trem ou num ônibus para você ir pro... Na verdade é trem, ônibus não. Bota no trem e você vai para outra cidade. A gente ia para São Paulo com passe de dirigente porque não tinha dinheiro. Entendeu? Então, a história é muito forte para que eu simplesmente fale assim, não, agora vamos colocar outro Rosinha, vamos colocar outro Rosa. Então, voltando focalizando, como eu estava falando, e aí, quando faltava 5 minutos para entrar, eles me chamam. Quem está no palco? O Rosinha. Com cara de choro. Eu... Tava de cor-de-rosa, não? Não. Tava sim. E você tava? Eu tava com um blazer de lantejola preta, com rosas. Muito bonito por isso. Aí eu meio que assustei, assim, a hora que eu vi ele ali, sabe? Falei assim, por que ele tá fazendo aqui? Ele não quis fazer um negócio lá, por que ele tá aqui agora? Eu entendi que assim, ele estava tipo assim, jogando a toalha. Entendeu? Vamos... Eu senti, vamos voltar? Aí na hora, até a Cris Flores falou assim, não, voltam, Rosinha, volta, vai, fala aqui que vocês vão voltar. E eu não falei, não consegui falar. Não consegui, vou pensar. Aí eu falei, vou pensar, nós vamos conversar ainda. E a hora que a gente chegou no camarim, a gente conversou e a gente voltou no camarim. Aí nós voltamos, continuamos juntos. Aí a Patrícia Bravanel quis que a gente fosse no programa dela e ela ser madrinha do retorno da dupla. A gente fez o programa dela, a gente voltou no programa dela. Nós continuamos juntos, porém, em função do Rosa e Rosinha ser uma dupla sertaneja gay e nós não sermos gays e não temos a voz de fala, e a gente resolveu respeitar. Assim, o Rosa e Rosinha, posso até ir fazer televisão, brinco, mas não como gay, como Rosa, vestido rosa, mas falando como Zé Renato. E
tem um show, inclusive, para fazer do Rosa e Rosinha, mas não é mais o nosso foco principal. O Rosinha tem os negócios dele, eu tenho meus negócios, hoje eu tenho minha carreira solo, eu tenho minha série de televisão, eu tenho minhas outras coisas. Então, são caminhos que a gente tomou na sua individualidade, mas continuamos amigos, continuamos juntos, a dupla existe porque a dupla jamais vai acabar. Ela só vai acabar quando eu morrer. A história está aí. Mas ela mesmo assim vai ficar lá na internet eternizada, certeza. entendeu? É isso. Agora, independentemente disso, né, se vocês tiverem que se apresentar, vamos supor que vem um cachê daqueles, né? Vocês vão fazer Rosa e Rosinha? Sim, continua sendo Rosa e Rosinha. Não, mas eu digo assim, da mesma forma. Não posso fazer isso. Imitando, porque assim, eu estaria agredindo essas pessoas. Elas vão se sentir incomodadas, porque eu não sou gay. Então, elas vão entender isso aqui como uma chacota. Eu não posso fazer isso. Hoje eu tenho um filho gay, sabe? Eu sei o que isso representa para ele. Então, talvez se eu usasse o personagem... Ele curtiu? Sim, maravilha. Ele mexe, ele fala, papai, que eu estou assistindo aqui, Lua de Mel em Paris, que é o primeiro CD nosso, né? Lua de Mel em Paris. Doeu tanto, foi ele mora duro onde? demais. Mora em Jaú. Aí ele me liga, olha, pai. Ele fica ouvindo e manda para mim. Ele é um cara espetacular. Mas ele entendeu que não passa disso, né? Sim. Não, existe uma grande maioria que entende que aquilo é um personagem, que fomos defensores de causa, entende. Mas tem uma turma também que não vai entender, que vai... São outros. Eu sempre costumo dizer o seguinte, você que é artista, hoje em dia, eu duvido que o Chaves, que é tão... né, conseguisse gravar Não consegue. Com o texto que eles usavam. Os Trapalhões. Que era, exato, eu ia chegar ali, que era bullying o tempo inteiro. Então. O Chaves era bullying o tempo inteiro. E a turma do Didi, os Trapalhões, era a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque um ofendia o outro e aquilo era a grande pegada. Era a grande brincadeira, na verdade. Ninguém se ofendia. Não tinha maldade, entendeu? Eu não vejo maldade nessas coisas, entendeu? Mas eu tenho que respeitar. Eu não posso avançar o sinal, entendeu? Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que parar aqui. Então, daqui para cá eu não posso mais atingir. Então, por isso que hoje o Rosa e Rosinha continua. Vai vir um cachê maravilhoso? Vai vir o Rosa e o Rosinha na sua indumentária, no seu chapeuzinho cor-de-rosa, no seu blazinho, pulando, brincando, falando um monte de porcaria. Mas, por exemplo, eu não vou falar desse jeito, sabe, gente? Não vou falar. Eu vou falar assim, aí, gente, olha, vocês são tudo louco, entendeu? Eu vou falar desse jeito, que é o Zé Renato, entendeu? O Zé Renato alegre, o Zé Renato que aprontava com os amigos. Que não deixa de ser um baita show também. Sem dúvida, não perde nada, não perde em nada. Entendeu? Aqui, você falando assim, eu me lembrei daquele árbitro de futebol. O Margarida. Vai estar comigo semana que vem. Ele veio depois de vocês? Como é que surgiu o Margarida? O Margarida acho que veio antes, né? O Margarida... Que ele às vezes ele faz apresentações até hoje. O Margarida de hoje é o segundo Margarida. O Margarida, ele faleceu. É verdade. O Margarida, árbitro de futebol, que começou lá atrás, ele faleceu. Quando o Margarida faleceu... Mas era um personagem também, né? Não, ele era um árbitro que usava aquele gestual para chamar atenção. Certo. Não sei se ele era gay, não sei. Não posso afirmar. O Margarida de hoje não é gay também, mas é um personagem que ele assumiu. Ele foi árbitro federado, apitou o jogo da Federação Paulista de Futebol, acho que é catarinense. Desculpa, catarinense. O Margarida de hoje, ele é um personagem, ele não é gay, é pai, filho que está estudando para medicina e tal, e é uma grande figura. Bom, eu vou para o intervalo, depois você vai dizer que ele vai estar com você. Queria saber por quê. Tá bom. Tá? A gente vai para o nosso segundo e último intervalo do Tony Cast e já voltamos.
Estamos de volta aqui com o Tony Cast, hoje conversando com o Renato Rosa, da dupla. A gente tem que falar, né? Porque vocês ficaram conhecidos nacionalmente. E tem orgulho. Rosa e Rosinha. E quem está acompanhando o Tony Cast de hoje, desde o começo, está vendo que é uma história maravilhosa, profunda. Não é só a brincadeira, só o humor, mas tem uma história por trás disso. Se você perdeu algum momento desse programa, você pode rever também mais uma vez à noite. Você estava dizendo, nós estávamos falando do Margarida. E você falou que ele vai estar com você nos próximos dias. Sim. Que eu tenho o show agora, o Rosa, Renato Rosa, 3 gerações, onde só canto sucesso, né? Sucesso dos anos 80, 90. Sertanejo mesmo? 70, 80, 90. Não, tudo misturado. E é onde eu misturo música e humor. Então, cada bloco de 5, 6 músicas que eu canto, eu entro com uma parte, depois na hora de falar com as pessoas, eu brinco, faço humor. Então, não deixa de ser o Rosa e Rosinha, só que eu cantando música séria. E no dia 14 de junho, eu vou estar em Nova Andradina, fazendo um futebol beneficente, que eu jogo pro Master do Coritiba. Opa! Então eu vou descer com o Coritiba para Nova Andradina, e em Nova Andradina, depois do jogo, vai ter o show do Renato Rosa. Entendeu? Então o Margarida vai apitar esse futebol. E o Margarida já apitou um monte de jogo meu. O Margarida, vira e mexe, ele manda umas bagunças dele aqui, mas é uma figura extraordinária, um ser humano incrível. Agora, também tem uma questão, né? O humor, eu vejo grandes atores, atrizes falando, ele é muito difícil de fazer. Sim. Digamos, eu posso querer ser engraçado, mas ninguém ri, não é? Sim. Você tem que ter essa veia do humor. Eu vejo muitos atores falando que fazer o papel mais de drama é mais fácil. É mais fácil do que você querer fazer um papel... O humorista faz o drama. O humorista faz o drama. Mas o cara que só faz drama não faz humor. Não consegue, né? Tanto que tem essas histórias de palhaço, né? Que muitas vezes você vê o palhaço no picadeiro pintando e bolando, só que quando ele sai para atrás da coxia, ele se desmonta. Exatamente. Eu tenho um amigo que é ator, que eu até comentei aqui com o José Golimbieski. A história de vida desse homem é de muita dificuldade. Quando ele está pronto, está vestido para fazer o show, você não diz que ele vive a dificuldade total que ele tem. Mas cada um tem suas histórias. Sim. Né? Você sabe que teve um momento da minha carreira como Rosa e Rosinha que na minha separação meu filho foi supostamente sequestrado. O Matheus, que ele é gay. Rapaz, imagina só eu em cima do palco sabendo que o meu filho está aonde. Eu só fui saber aonde ele estava quando acabou o show. Então eu passei a viagem para a cidade, antes do show, durante o show, e ter que fazer as pessoas sorrir e seu filho sequestrado. E aí? Daí tem que ser forte. Entendeu? E eu nunca abandonei. Eu estava ali segurando a barra aqui dentro, mas em cima do palco eu estava dando o meu melhor. E hoje em dia, você é casado? Sou casado, estou 26 anos casado com uma curitibana, né? Por isso que eu moro em Curitiba, a gente escolheu. Estava morando no Rio, aí a gente resolveu morar em Curitiba. Se apaixonou, uma curitibana. Ela morou comigo, né, em São Paulo, Jundiaí. Quando eu fui para a Globo no Rio, em 2014, a gente teve essa escolha, ou fica no Rio ou vem morar em Curitiba, né? Porque os parentes todos aqui. Eu falei, puxa, vamos. Quando eu vim morar em Curitiba, eu me apaixonei pela cidade,
Até 2022, voltei a morar em Jundiaí, mas não consegui ficar mais lá. Falei, não, vamos voltar para Curitiba, pelo amor de Deus. Aí voltamos. Então, eu costumo dizer que hoje a minha base é Curitiba. Hoje eu posso estar no Brasil, é só botar... O aeroporto está ali do lado, é só entrar no avião e você vai para todo lugar. Sem dúvida nenhuma. Nessa reta final nossa, eu quero que você fale dos teus novos projetos. Nós estávamos falando aqui sobre a família Zoreia, que já é sucesso e que você está acertando para trazer para a TVCI. Exatamente. Um programa fixo aqui aos domingos. Conta um pouquinho para nós. A ideia, na pandemia, eu vendo toda a dificuldade que as pessoas estavam passando, falei, preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a criar pílulas de humor. Chamei uma amiga minha, que faz a Margarida, minha esposa, na série. Vamos começar a gerar conteúdo para passar para a internet? É onde a gente acabou batendo 150 milhões de visualizações dos vídeos. Aí foi onde a gente convidou uma trupe de meninas e a gente foi desenvolvendo um trabalho de teledramaturgia com elas, porque elas não eram atrizes. É onde a gente acabou construindo a família Zoreia. Hoje já é uma realidade, né? A gente está em todo o Brasil por alguns emissores de parabólica, já tive aberto aqui na região e eu tive convite, né, do Chiquinho primeiramente. Chiquinho já sabia do projeto. Falei, pô, você podia trazer a família Zoreia, mas eu estava amarrado com outro contrato, eu não conseguia. Aí o Matheus Laiola falou assim, olha, eu estou indo para a TVCI, você podia ir para lá porque ela vai abrir Curitiba, entendeu? É onde você precisa. Eu falei assim, não, interessante, porque já estava vencendo o contrato. Venceu o contrato, foi quando o Chiquinho, no domingo, falou, Zé, você não vai conversar com o Fabiano? Eu falei, vamos conversar com o Fabiano. Aí eu cheguei aqui hoje para conversar com o Fabiano e a gente bateu o martelo de estrear em julho a Família Zoreia, que é uma série de humor, estilo Mazzaropi, né? Uma série divertida, com gente bonita, feio só sou eu, mas o resto é tudo bonito. Né? A família, quem compõe a família? É a Margarida, que é a mãe, a Clarinha e a Flora, a filha, a Judite, a sobrinha, e a Aninha, a prima. Aí tem, claro, tem os peões, né? Que é o Rafael, o Diogo e o João. Tem o Miro, que é o melhor amigo, e tem o elenco que é convidado, que já veio Oscar Magrini, Sula Miranda, Gui Santana, o Santo do Ratinho. Então, agora eu estou efetivando o Oscar Magrini e também o Marcelo Flores, né? Que é um menino que está estourado na internet. Ele está vindo também para o elenco. E aí nós fechamos de estrear em julho, aqui na TVCI, né? Para Ponta Grossa, Curitiba, toda a região. Campos Gerais. E ela é baseada, essa família aí, ela é baseada numa história de que se passa no interior. No interior. É uma família caipira. É uma família caipira, não tem o Zé, que é o patriarca, que é eu que faço, né? Que é um sonhador e que tem um armazém. Nesse armazém ele recebe amigos e convidados e ao mesmo tempo tem as suas histórias malucas, né? Chupa-cabra, mula sem cabeça. As lendas a gente traz para cá, a mulher de branco. Curitiba tem muito, né? Lenda curitibana. Lenda curitibana. Então a gente resgata essa coisa do folclore brasileiro, sabe? E claro, com uma família contemporânea, tradicional, assim, regionalista, onde as pessoas vão se identificar muito com aquela coisa do cafezinho, do cheiro de café, sabe? De quando ia passear no interior da casa da avó. Essa é a ideia. Oscar Magrini é sensacional. Então, hoje eu aluguei, né? Mas eu praticamente estou comprando. É um sítio onde eu transformei esse sítio num grande sítio do Pica-Pau Amarelo, entendeu? E tudo se passa ali naquele cantinho. E onde que fica essa gravação? Fica aqui em Curitiba mesmo, no Rebouças. E tem alguma agência que grava com vocês? Como é que é? A produtora? Tem a produtora Onyx, a produtora, entendeu? Eu faço a direção. Eu trouxe também o Eric, que é um menino que dirigiu, foi assistente de direção da novela América na Globo, é um carioca que está morando em Curitiba, está trabalhando também. Então eu tenho um elenco hoje de 30 pessoas, é um núcleo de possibilidades. Eu falo que quem quer ser ator, ele não precisa ir para São Paulo, não precisa ir para Rio, a gente dá oportunidade para vocês, entendeu? Então a ideia é fazer com que a família Zoreia seja uma casa para muitas pessoas sonharem, para muitas pessoas poderem ir ali e saborear esse momento de atuar, de viver uma experiência de um personagem. Tipo, é uma grande família versão Zoreia.
Versão caipira. Versão caipira. Né? Que isso é muito agradável e se identifica muito, né? Eu acho que hoje eu falo que é minha pérola, sabe? Família Zoreia é uma pérola. Eu respiro Família Zoreia praticamente 24 horas por dia. Até dormindo. De vez em quando eu estou dormindo, minha mulher me chama, Zé, tive uma ideia assim, assada, eu vou lá, pego, escrevo. Então, a gente vive a Família Zoreia. Então, ela participa de algum momento? Ela é minha diretora executiva. Olha aí. Então, eu digo que a minha preocupação não era trazer sorriso para as pessoas, continua sendo. Eu quero que as pessoas sentem no domingo às 11 horas da manhã, entendeu? Depois de assistir qualquer outra coisa, entendeu? Mas que ela possa sentir... Um programa família. Dar risada, uma risada ou uma coisa leve, com humor, com bom humor, sem escrachar, entendeu? Essa é a ideia. Que legal. Essa é a ideia. Me diga uma coisa, independentemente de qualquer evento tal, a pessoa querendo contratar você, como é que faz? Olha, como é que te acha? Eu acho que é mais fácil hoje entrar pelo Instagram. O telefone eu nem tenho do escritório. Você acredita nisso? Porque hoje as pessoas não ligam, a gente não fala mais do telefone, ninguém liga mais para o escritório. Procura no Instagram de que maneira? Eu acho que é mais fácil o Rosa Oficial, que é o Instagram, né? Deixa o telefone lá, que aí eu passo, reporto pro escritório e o escritório entra em contato. Acho que é o mais fácil. Porque hoje é tudo rede social, ninguém liga mais para ninguém. Não é verdade? Entendeu? Na verdade, eu nem sei quem é. Eu estou só curtindo, é só like, não sei. Enfim, então hoje a vida da gente ainda está na rede social. Então pois não. Aproveita, gente, me segue, né? O Rosa Oficial, a Família Zoreia Oficial. Entendeu? Já dá para dar uma assistida ali. Já dá para assistir. Está no YouTube, @YouTube Família Zoreia, está lá. Tem os episódios lá também. Então, aproveite, se deliciem, sabe? Eu estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de uma casa nova, né? Com essa vibração positiva de pessoas trabalhando para que o projeto venha a dar certo. Prazer muito grande ter te recebido aqui, um baita talento, uma grande história. Obrigado, e incentivadora, né? É isso que é importante. E agradecer pela tua presença aqui. Então, estamos todos ansiosos pela tua estreia. Em julho, gente. Já está chegando. Família Zoreia no pedaço. E o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu costumo dizer que o sucesso, ele sempre está ali. Basta você continuar e acreditar. Porque se você desistir, acabou. Aí uma canequinha de lembrança para você, para tomar um café, um chá, uma água, um chocolate. Vamos. Olha só. Uma lembrancinha do programa. Olha só, Tony Cast, eu gostei do nome, viu? Tony Cast, olha aí, gente. Valeu, querido, muito obrigado. Obrigado a você, sucesso, viu? A gente fica por aqui. Grande abraço a você, voltamos no próximo programa. Um beijão aí. Tchau, tchau.